Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre 12 mitos que circulam a respeito da redação do Enem. É importante a gente saber quais são esses mitos porque alguns deles podem prejudicar o aluno tanto no momento do treino, né, enquanto ele está fazendo as propostas dele em casa, quanto no momento do exame. Porque são questões que interferem direto ou indiretamente na organização dessa redação. Então vamos começar literalmente do começo. O primeiro mito que existe sobre essa redação do Enem está relacionado ao título. O título ele é um item não obrigatório. Portanto, mito número 1, título não aumenta e nem diminui a sua nota do Enem. Por quê? Justamente por ele ser um item que não é obrigatório, que se faz opcional para o candidato, ele não pode nem beneficiar aqueles que optaram por colocar e nem prejudicar outros que optaram por não colocar. Então, você não precisa ficar ali perdendo tempo na hora da prova pensando num título adequado, porque se você coloca esse título lá na primeira linha, a única coisa que ele vai contar é o número de linha. Então, se o título está lá na linha 1, significa que você tem uma linha de texto escrita. E isso só faz diferença porque a gente sabe que textos com menos de 8 linhas são zerados. Então, o título só entra para essa contagem de linhas e isso só vai ser necessário em casos de texto que poderiam ser zerados pela quantidade de linhas, por ter menos de 8 linhas. Então, vamos pensar assim. Na hora da prova, eu tenho um super título, eu tenho algo ali na minha cabeça que eu acho que encaixa demais com o meu texto, eu tô contente com aquele título, ele simplesmente fluiu, vou colocar perfeitamente, ótimo. Agora, eu tô ali na redação, tô pensando, já tô há muito tempo ali fazendo a prova e eu não consigo achar um título que eu goste ou que faça sentido pro meu texto. Não precisa se preocupar, deixa a redação sem título. Isso não vai prejudicar sua nota de forma alguma. Assim como elaborar um título incrível, não vai também ajudar na sua nota. Ou seja, título não interfere na nota da redação. Portanto, se for algo orgânico que fluiu, pode deixar o seu título lá. Ao contrário, se for algo que estiver te dando trabalho, estiver atrapalhando seu tempo, deixa a sua redação sem título. É a dica que eu tenho para vocês. O segundo mito está relacionado à letra. Então, vamos lá, mito número 2. Só posso usar a letra cursiva na redação do Enem. Isso é uma mentira. A sua letra, desde que ela seja legível para o corretor, você pode usar a letra que você quiser, aquilo que você acha que tem mais condição do seu corretor entender o que está escrito. Portanto, não precisa perder tempo treinando sua letra cursiva, porque se você escreve com aquela outra letrinha de forma, é perfeitamente aceitável. Qual que é a única coisa que a gente tem que prestar atenção quando se escreve com esse tipo de letra de forma? É que você precisa diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Geralmente essa letra ela vem num tamanho que o corretor não consegue ver se a sua letra ali ela representaria uma letra maiúscula no início de frase ou depois da pontuação, ou se uma letra minúscula. Então tem que ficar bem marcada essa diferença para o corretor, para você não correr o risco de o corretor te penalizar por um uso equivocado de letra maiúscula ou minúscula nesse sentido. Veja bem, desde que você consiga estabelecer uma letra legível e que essa letra consiga separar as maiúsculas e minúsculas, você pode usar o tipo de letra que você achar melhor, tá bom? Então, vamos para o nosso mito número 3. Palavras difíceis ajudam a ganhar nota na redação do Enem. Tá, olha, em muitos momentos o que a gente vê é o aluno tentando utilizar algumas palavras que não estão no repertório dele, que não fazem parte do uso corrente na redação, e chega no momento da prova ele quer tentar usar aquelas palavras ditas rebuscadas, né, que são palavras mais difíceis, que não estão o tempo todo no vocabulário. O que geralmente acontece, né? A gente tem dois problemas aí. Um é que às vezes o aluno fica perdendo muito tempo procurando uma palavra para usar ali que ele acha que precisa ser difícil ou diferente, rebuscada,
e ele já tem uma palavra com ele ali que é mais comum, que é do uso do vocabulário dele, e ele não quer usar porque ele está procurando essa outra palavra. Então a primeira coisa que a gente vai perder tempo. A segunda questão é que, como esse uso não é corrente, como você não treinou usar isso em outras redações, a chance de você elaborar a sua frase e colocar essa palavra num lugar que ela fique fora do significado dela, ou seja, que ela esteja empregada de forma equivocada, é muito grande. Então, pensando nesses dois problemas, você vai perder tempo procurando uma palavra que não faz parte do seu vocabulário e corre-se o risco de, depois que você encontrar essa palavra, ela ainda ser aplicada incorretamente na frase. Então, por isso, eu resolvi trazer esse mito aqui. Muitas pessoas acreditam, mas mito número 3, palavras difíceis não ajudam na sua nota da redação do Enem, tá bom? Então, foquem ou em trabalhar essas palavras que vocês queiram que sejam mais rebuscadas e de um uso menos corrente durante o ano, e aí o seu professor, né, o seu corretor, a pessoa que trabalha ali com você, vai conseguir te dizer se esse uso está adequado ou não está adequado, e essa palavra vai se tornando parte do seu vocabulário, é uma possibilidade. Ou possibilidade 2, utiliza aquilo que você tem como repertório já formado de vocabulário, para não correr o risco de você usar incorretamente essa palavra na tentativa de deixar o seu texto mais difícil, né? Mais diferente. Mito número 4. A minha nota pode ser prejudicada em caso de discordância com o corretor. O que isso quer dizer? Se o corretor não concorda com o meu ponto de vista, se ele não está do meu lado na minha argumentação, digamos assim, se ele não compactua daquele ponto de vista colocado na minha redação, eu posso ser penalizado por isso. Isso é um mito, então não tem que se preocupar em agradar o corretor na sua argumentação, porque o corretor não vai fazer essa análise pessoal do seu argumento. Ele não tem que concordar ou discordar da sua argumentação. Esse não é um critério de correção. O que o corretor vai fazer ali, perceber, né, avaliar a estrutura do seu argumento. Se o seu argumento defende o seu ponto de vista, se ele está estruturado da forma adequada. Essa é a avaliação. Não é uma avaliação do tipo, nossa, esse argumento é ruim. Um argumento ruim, por ser aquele argumento que eu não concordo com ele não vai ser penalizado pelo corretor do Enem. Ele só será penalizado se ele tiver um problema de estrutura ou se ele tiver uma contradição com a sua outra argumentação, ou se esse argumento não defender bem o seu ponto de vista. Então, por discordância com o corretor, você não é penalizado. Pode ficar tranquilo e não precisa ficar com medo de deixar o seu ponto de vista marcado ali na redação. O texto dissertativo argumentativo, ele pede por isso. Ele pede para que você defenda de fato o seu ponto de vista. E você só vai conseguir defendê-lo se você conseguir deixá-lo claro ali no texto. Então não tenha medo de deixar o seu ponto de vista evidente. É isso que o texto quer de você. Não precisa ter o receio de tomar determinado partido em um grande problema que o Enem te propõe por receio do corretor não compactuar daquele ponto de vista. Então não precisa se preocupar nem pensar nisso na hora da prova, tudo bem? Mito número 5. Eu não posso fazer uso dos textos motivadores porque isso reduz a minha nota. Vamos entender o que acontece com esses textos motivadores. Você recebe a proposta de redação e junto com ela você tem 3, 4 textos ali que vão te ajudar a direcionar a sua redação. Como assim? O Enem dá um tema, né? Sobre este tema, ele vai te oferecer algumas informações que estarão nesses textos motivadores. Algumas pessoas acreditam que se elas fazem uso desse texto motivador, elas têm a nota diminuída, porque aquela informação já estava na redação. De fato, isso faz algum sentido, mas vamos entender a diferença entre não poder usar e saber usar, tudo bem? Então vamos lá. Eu posso usar o texto motivador sem nenhum problema no meu texto, desde que, primeiro, eu não faça cópias desse texto. Então, eu posso ir lá, ler uma informação, um gráfico,
interpretar essa informação e trazer isso para o meu texto. Se eu consigo fazer isso, ótimo, não tem problema algum. Segunda questão, o meu repertório sociocultural, ou seja, aquilo que eu trago para sustentar a minha argumentação, não pode estar reduzido às informações do texto motivador. Então vamos fechar esse raciocínio. Eu posso usar o texto motivador desde que, número 1, eu não faça cópia, número 2, não seja o único repertório sociocultural do meu texto. Se isso acontece, pode usar sem nenhum problema, sua nota não vai ser penalizada por esse uso. E em alguns momentos, inclusive, é até bastante interessante que se use esses dados que o Enem te apresenta, justamente porque eles ajudam a direcionar o seu texto para o tema. Então, pode usar sem medo. Beleza, pessoal? Então, ainda tratando do repertório e pensando no nosso sexto mito, existe hierarquia entre os repertórios socioculturais. Isso é um super mito, porque as pessoas acreditam, tem essa informação, ela circula muito, dizendo o seguinte: você tem mais pontos ou mais possibilidades de pontos se você usa um repertório sociocultural mais tradicional. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu faço uso de filósofos na minha redação do que se eu utilizo uma música que quase ninguém conhece, ou se eu utilizo uma série da Netflix ou algum livro que eu li. A gente precisa desmistificar isso. Então, número 6. Existe hierarquia entre os repertórios socioculturais? E não existe. Isso é uma informação bastante equivocada e que às vezes o aluno fica preso ali. Ele tem o repertório sobre aquele determinado tema, mas ele fica preso tentando encontrar algo que seja mais tradicional, porque ele acredita que aquilo pode ajudar na nota dele. Mas não existe essa diferença. O seu corretor, ele não vai pensar no que você está usando, ele vai pensar em como você está articulando esse repertório sociocultural. Então vamos lá, desde que você traga a ideia de alguém junto com a fonte da informação, então o que eu estou querendo dizer? Desde que você legitime aquilo que você está usando, aquela informação que você coloca na sua redação, e que isso tenha um uso produtivo dentro do seu argumento. Então, se você não citou por citar, era importante para fundamentar a sua argumentação que aquela informação tivesse ali, ok, você pode usar o repertório que você quiser. Então, veja bem, eu preciso necessariamente usar Platão? Não, eu posso usar, vamos pensar, Sex Education, que é uma série da Netflix, e citar o nome da série, onde você encontra essa série, quem é a produtora da série, que nesse caso é a Netflix. Aí você legitima o seu repertório e também você articula ele com a sua argumentação. Então não basta citá-lo, precisa estar articulado, e não basta também citar o nome se eu não cito fonte, então se eu não legitimo. Não adianta eu trazer um dado, por exemplo, e não dizer de onde eu retirei esse dado. Isso é um problema. Fora isso, se a gente faz esse uso adequado, legitimado, que tenha relação com o tema e que seja importante para o nosso argumento, tanto faz o repertório que você vai utilizar, certinho? O último para fechar aqui, os nossos mitos sobre repertórios. O sétimo mito é: preciso utilizar um repertório sociocultural por parágrafo. Isso não existe. O que você precisa de fato? Utilizar um repertório sociocultural que seja legitimado, pertinente e produtivo. Se você consegue articular dessa forma um repertório sociocultural, você vai receber os pontos pelo uso dele lá na competência 2. Se eu faço isso com 2, com 3, com 4, a minha nota não muda, porque eu preciso de um que respeite essas 3 linhas. Então, legitimado, pertinente e produtivo. Se isso aconteceu, é o suficiente. Então, não precisa sofrer ali para encontrar um repertório sociocultural por parágrafo ou por argumento. Basta que um tenha. Tá, mas Juliana, eu não preciso disso para montar meu argumento? Eu não preciso desse repertório para embasar o meu argumento? Todos? Eu não tenho 2 por redação? Tem. Então, eu sempre sugiro que você exponha, sim,
dois repertórios, um na D1 e um na D2, né? Um no primeiro argumento e um no segundo argumento, porque isso vai te ajudar a defender o seu ponto de vista. Essas informações do repertório sociocultural, elas ajudam a embasar seu ponto de vista. Mas, tô lá na hora da prova, não consigo achar de jeito nenhum um segundo repertório, eu só consegui um, o do segundo argumento eu não consigo. Eu preciso defender ele de outra forma, que não seja utilizando um repertório sociocultural. Vou perder ponto? Não, não vai perder ponto. Por quê? Porque você fez o primeiro uso, você fez um uso legitimado, pertinente, produtivo, e é isso que a gente quer. O ideal são dois, mas é um idealismo que não tem a ver com a sua nota da redação. Ele é ideal porque se você consegue articular dois num texto com dois argumentos, a chance de você defender o seu ponto de vista efetivamente, de você convencer o outro de que o seu ponto de vista é o certo, é muito maior do que se você coloca só em um, ou se você não coloca nenhum na sua prova. Mas em se tratando de Enem e da correção do exame, você precisa de um, certo? Então, se tá lá, não tô achando o segundo, defenda de outra forma. Defenda utilizando, por exemplo, os dados do texto motivador. Vamos pensar em outras maneiras de articular essa argumentação sem precisar sofrer. O nosso oitavo mito, ele diz respeito à nossa proposta de intervenção, lá na competência 5. O que acontece? Até alguns anos atrás, você deveria elaborar essa proposta de intervenção apresentando o maior número de ações que fosse possível. Muita gente ainda acredita que eu preciso colocar o máximo de ações ou eu preciso elaborar mais de uma ação na minha proposta de intervenção. Isso não é verdade e tem relação com já ter sido assim a forma como essa competência foi avaliada. Hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem o Enem nos solicitando que o candidato faça uma proposta de intervenção com um agente, a ação, modo meio, efeito e o detalhamento de um desses 4 elementos. Então, a nossa proposta, ela se fecha nisso. Eu não preciso ter 2 agentes ou 2 ações, ela está fechada nesses 5 elementos. O que é importante a gente pensar, então, em termos de estrutura de redação? Para você ter nota lá na competência 5, você precisa dominar esses 5 itens da proposta de intervenção. Perfeito. Então, se tem lá os 5 itens, eles têm relação com o seu tema, fechou. Você não tem que discutir, não tem o que discutir com a sua nota da C5. Mas, por que a gente sempre vê, então, essas redações nota 1000, por exemplo, com 2 propostas de intervenção, se eu só sou obrigado a elaborar uma, né? Ou se só me é solicitado uma. Veja bem, lembra que no texto dissertativo argumentativo a gente tem lá a exposição do nosso ponto de vista. Logo depois a gente vai defender esse ponto de vista em 2 argumentos, o D1 e o D2, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Se eu tenho desenvolvimentos de aspectos muito diferentes, por exemplo, se eu tenho um tema e abordo 2 causas para aquele tema, ou 2 causas para o problema que o tema me trouxe, eu, por uma questão de coerência, preciso apresentar 2 propostas de intervenção. Uma que dê conta da primeira causa, né, do meu primeiro argumento, e outra que dê conta ali do meu segundo argumento, ou da minha segunda causa. Por isso que geralmente a gente vê isso estruturado em 2 propostas. Mas isso vai mudar minha nota da competência 5? Não, não vai mudar, mas pode interferir na sua nota da competência 3, que está avaliando o seu projeto de texto. Por quê? Porque um texto que tem projeto, ou um texto que consegue ser redondinho, né, consegue ser circular, ele vai apresentar um ponto de vista, ele vai apresentar argumentação, e ele vai conseguir resolver os problemas que ele apresenta ali na argumentação. Ah, Juliana, mas eu apresentei 2 argumentos e uma proposta dá conta deles, eu não preciso de 2. Perfeito, então não precisa elaborar 2 propostas. Se você está me garantindo que uma consegue resolver os 2 problemas apresentados na argumentação, perfeito, o que a gente precisa é dessa coerência. Não, Juliana, não dá, eu preciso de
um agindo na área da educação, ali com o Ministério da Educação, e outro agindo na área social, o outro eu preciso da família. Ótimo, então elabora duas propostas diferentes. O que a gente pode pensar sobre isso? A primeira delas precisa ser completa, precisa trazer os 5 elementos para a gente. A segunda não precisa ser completa. Ela pode apresentar, por exemplo, só agente, ação e efeito. Por quê? Porque esse critério de item, ele está sendo avaliado na C5, você matou ele aqui com a primeira proposta. Na segunda, você só está dando coerência para o seu projeto de texto. Então, você não precisa apresentar de novo os 5 itens, pode apresentar 3, isso vai te poupar espaço numa redação que já tem um número muito reduzido de linhas. Então, não acreditem nisso. Uma proposta de intervenção, 2 se você tiver 2 problemas de ordens muito diferentes, ok? O nosso 9º mito também tem relação com a nossa proposta de intervenção e desrespeito aos direitos humanos zera a minha redação. Até o ano de 2017, de fato, se o candidato desrespeitasse os direitos humanos, ele teria a redação toda zerada. Agora, a partir de 2017, o que acontece? Caso o candidato, ele coloque ali, ele tenha um desrespeito aos direitos humanos na proposta de intervenção, não é ao longo do texto, é exclusivamente na proposta de intervenção, essa proposta é zerada. Ou seja, você tira 0 naquela ordem de 0 a 200 da competência 5. Por que é interessante saber disso? Eu estou incentivando que você desrespeite os direitos humanos no restante da redação? Absolutamente não, Mas é importante saber porque é uma regra nova do Enem, de 2018 para frente. Se você não comete esse desrespeito exclusivamente na proposta de intervenção, essa redação não é zerada. E o que é mais importante? Por que eu quero chamar a atenção? Eu quero dizer que, então beleza, porque a redação não vai ser zerada, então tanto faz se eu desrespeitar os direitos humanos? Não, ao contrário. Eu quero justamente chamar a atenção para o fato de que se você desrespeita os direitos humanos, você tem a competência 5 da redação zerada. Não foi o seu texto todo, mas foi 1/5 da sua nota. Foi 200 naquele quadro de 1000 pontos. A gente não quer isso de forma alguma. Então, para isso, tem um vídeo aqui já no canal sobre a C5 e sobre formas de você não desrespeitar os direitos humanos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para quem ainda não assistiu poder ir lá assistir, tá certo? Vamos lá, pessoal. O nosso 10º mito de hoje tem relação com o posicionamento do candidato durante a redação. E ele eu não posso elaborar críticas ao governo porque eu vou perder nota. No ano passado, essa história, esse mito de que eu não posso, ele circulou bastante no Twitter, o pessoal ficou muito ligado nisso, dizendo, nossa, então não vou de jeito nenhum fazer críticas ao governo, porque se o corretor perceber lá que eu tô criticando, eu vou perder nota, blá, 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 blá. Não tem nada disso. Vamos pensar assim, o Enem, ele sempre traz um tema social, certo? Esse tema social, geralmente ele é de caráter nacional, quando não é mais do que isso. E muitas vezes, os problemas que derivam desse tema, eles têm relação direta com o governo. Como assim? Ou é uma negligência governamental, ou é uma falta de ação em determinado ponto. Então, é muito difícil que a gente fuja da crítica ao governo em alguns momentos. Não é uma crítica pessoal, eu não estou criticando a pessoa, mas eu estou criticando, por exemplo, que o Brasil nunca deu conta de trazer uma porcentagem decente do PIB para a educação. E isso se reflete em muitos problemas da educação pública brasileira. Isso, de alguma maneira, critica o governo, atinge o governo, mas não é uma crítica pessoal, Eu não estou dizendo, eu não gosto do presidente do Brasil. Não é isso. Então, se a gente souber elaborar essa crítica, ou seja, se ela faz sentido no seu texto, não tem problema nenhum ela aparecer ali. O que não pode aparecer? Recados de cunho político. Do tipo, o Brasil tá essa bagunça porque a gente teve o Y como presidente, ou porque a gente tem o X como presidente.
isso não existe, né? Porque isso não vai fazer sentido no seu argumento. Então, o que você precisa ali é ter o cuidado de separar o que é uma crítica que deriva desse problema social e ela estruturalmente vai culpar o governo, porque o governo falhou em determinados aspectos e aí ele precisa ser cobrado disso. Separar isso do que é uma crítica pessoal a um governo que eu não gosto ou que eu não compactuo, enfim, são questões muito diferentes. Então, desde que a gente se atente a isso, elaborar críticas ao governo não é um problema e não vai reduzir a sua nota na redação, tranquilo? Então, pessoal, encaminhando aqui para o finalzinho, o nosso 11º erro também tem a ver com a competência 1 e ele é: eu perco nota pelo número de erros que eu cometo durante o meu texto. Isso não existe. O Enem não faz contagem de erros, não existe essa contagem. Ele não numera os seus erros para te dar nota na competência 1. Vamos lembrar aí que a C1 é aquela da gramática, aquela que vai avaliar a gramática, certo? Veja bem, o único momento em que o Enem pode contar, o seu corretor vai contar o seu erro, é para ter certeza se a sua nota, se a sua redação é uma redação 200 pontos. Por quê? Porque se ela é uma redação 200 na competência 1, significa que ela não tem mais do que 2 desvios gramaticais e 1 desvio de estrutura sintática. Esse é o único momento em que existe essa contagem, né? Eu tenho números, que são 2 para desvio gramatical e 1 para estrutura sintática, o único momento em que esses números estão delimitados. Por quê? O restante da avaliação, lá para eu saber se é 160, 120, 80, quanto que eu dou aqui nessa competência, tem a ver com o todo do seu texto. Não tem relação só com o número de erros. Aí por que não tem, Juliana? Porque era muito mais fácil estabelecer um padrão e o corretor contar, 15 erros, 120, 20 erros, 80. Por que não pode ser assim? Vamos lembrar que o Enem, ele é um exame de caráter nacional, né? Então você tem lá 4, 5 milhões de pessoas fazendo o exame. Agora, pensa comigo. Um cidadão faz o texto dele com 10 linhas e ele tem 20 erros, 20 equívocos gramaticais ali. O outro cidadão faz o texto dele com 30 linhas e ele tem os mesmos 20 erros. Proporcionalmente, essa nota não poderia ser igual. Apesar dos dois cometerem o mesmo número de equívocos, né? Eu tenho 20 para um lado e 20 para o outro. Não é a mesma coisa. 20 num texto de 10, eu estou dizendo que eu tenho ali 2 erros por linha, que é diferente de 20 em um texto de 30 linhas que eu não tenho nenhum erro por linha, né? Não vai dar nem o número 1, não vai dar um inteiro por linha. Então, é por isso que não se pode estabelecer números para corrigir essa competência 1. Não seria justo estabelecer esses números, certo? Então, é uma análise muito mais contextual da forma como você utiliza a sua estrutura sintática durante todo o texto, a forma como você pontua ou não pontua, os deslizes gramaticais, tudo isso vai ser avaliado num conjunto para estabelecer a sua nota, certo? Então, não acredite que a sua nota vai ser validada pelo número de erros na competência 1, porque ela não será. Bom, pessoal, para fechar o nosso vídeo, nosso 12º mito, não posso rasurar minha redação do Enem, ou perco nota por rasurar a minha redação. Isso é um grande equívoco e uma grande besteira, porque todo mundo sabe que quem está escrevendo está sujeito a escrever uma palavra de uma forma errada, ou eu estou passando a limpo, pulei uma palavra, enfim, diversas situações que vão me fazer precisar rasurar. O que eu posso e devo fazer numa situação dessa? Estou lá escrevendo, blá, 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 errei a palavra. Era com um X, eu escrevi com um S. O que eu vou fazer? Eu vou passar um traço em cima dessa palavra e vou reescrevê-la logo à frente da forma correta. Eu falei um traço, só um traço. Eu não falei faz uma ondinha, risca, coloca um monte de hashtag, circula, rabisca. Não, é um traço, faz um traço. Por que eu insisto no traço, né? Porque a rasura, esse traço,
ele não vai interferir na sua nota. O corretor simplesmente vai entender que aquele lugar ali é um lugar de erro, que ele não deve ler aquela palavra e que ele precisa continuar o texto logo depois dessa rasura. E é isso que ele vai fazer. O que acontece quando você coloca um balãozinho e hashtag, risque, X e coração? Você corre o risco de zerar a sua redação. Eu não posso, de jeito nenhum na redação, colocar sinais gráficos que não tenham sentido, que não façam parte da minha frase. O que eu quero dizer? Eu não posso simplesmente ir lá colocar, circular, fazer uma nuvenzinha no meu erro. Por quê? Porque isso é uma forma de identificar a minha prova, é uma forma de desenho. E isso vai fazer sua redação ser zerada. E olha que bobagem, era só passar um tracinho, é o mais simples. Vamos optar pelo mais simples, passei o meu tracinho, continuei escrevendo plena ali, linda e consigo terminar meu texto. Então não faz desenho, nem risca, não chama atenção para o erro, só um tracinho e segue a vida, tudo bom? Então veja bem, rasura não diminui sua nota na redação. Fazer vários desenhos e homenagens na rasura, aí sim pode ser que zere a sua redação. Então basta saber rasurar, até para errar a gente precisa saber errar e tá tudo certo, sem dor de cabeça, sem problema, tá bom? Bom, pessoal, por hoje era isso. Não acreditem mais nesses 12 mitos. Se vocês toparem por aí com um amigo que estiver falando alguma bobagem que eu desmistifiquei aqui, você fala, opa, não, eu aprendi que não se conta erro na competência 1. Então vai lá e ajuda o colega também, traz ele para cá para assistir esse vídeo, para ele descobrir quais são esses mitos. E eu espero vocês nos próximos vídeos, tá bom? Obrigada, gente!